Tem entrevista chegando agora no Panorama 95. Olha, Caicó vai sediar nesta quarta-feira, dia 1º, o seminário Ventos Malditos, Energias Renováveis e Injustiça Ambiental no Semiárido, às 14 horas, no Anfiteatro do SERES da UFRN aqui em Caicó. A atividade compõe a programação do primeiro encontro Territórios do Semiárido, realizado pelo Grupo Semiar e pela Caritas Diocesana de Caicó, com apoio do SERES da UFRN e da ProEx UFRN, além de organizações da sociedade civil, movimentos sociais e unidades acadêmicas como o Grupo Seridó Vivo. Durante o seminário, teremos a exibição do documentário Vento Agreste, com a apresentação do seu diretor, João do Vale. Na sequência, teremos uma roda de conversa sobre os impactos da energia eólica no Seridó, com a participação de Terezinha Ferreira, agricultora, Rita de Cássia, agricultora, Afonso Cavalcante, da Caritas, Rani Souza, do Seridó Vivo, Joanderson Silva, também do Seridó Vivo, e o Leandro Cavalcante, do Semiar. Vou falar em Leandro, ele está aqui conosco, ele é professor do curso de Geografia da UFRN aqui de Caicó e também do Semiar. Leandro, bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Bom dia, Marcos, bom dia a todos os ouvintes. Primeiro, a gente queria agradecer esse espaço que vocês estão nos disponibilizando para falar sobre esse seminário e sobre esse debate tão importante que é a temática das energias eólicas e as energias renováveis como um todo. E que tema polêmico é esse, né, professor? Sim. É um tema polêmico porque que envolve diferentes interesses, diferentes agentes, diferentes atores, envolve diretamente o papel do Estado, envolve a vida das pessoas, por isso que é um tema polêmico que a gente precisa discutir, principalmente aqui em Caicó e no Seridó como um todo, que é um berço de energias renováveis, seja eólica, seja solar, e que tem seus lados positivos, mas também seus impactos negativos e que a sociedade precisa estar ciente desses impactos negativos para não acreditar em falsas promessas também que quando os parques eólicos chegam nas comunidades, né? E como é que surgiu a ideia do seminário Ventos Malditos? Pronto, o seminário ele é uma proposta do grupo Semiar, que é um grupo ligado ao Departamento de Geografia da UFRN aqui do SERES. É um seminário composto por 3 atividades. Primeiro, a gente fez uma feira da agricultura familiar lá no SERES. Na semana passada a gente reuniu agricultoras e agricultores familiares do Seridó, uma parceria com a Caritas Diocesana de Limoeiro de Caicó. E hoje, terminando o nosso evento, um debate sobre as energias renováveis com foco na energia eólica, que, como eu já falei, é um debate que precisa ser discutido toda semana, todo dia, na rádio, na universidade, nas escolas. A gente precisa discutir a energia eólica, que é um debate que já vem sendo realizado na Serra de Santana, na região de Currais, e aqui em Caicó também precisa potencializar essa questão das energias eólicas. O discurso padrão é que é investimento, é tecnologia, é geração de emprego e renda, esse é o discurso positivo, né? Mas quais são as preocupações que geralmente as pessoas não tomam conhecimento? Certo. Primeiro, alguns pontos antes de falar dos impactos. Dizer que ninguém é contra a geração de energia, porque a energia é o que nos move, é o que move a nossa casa, a nossa vida, e ninguém é contra as energias renováveis ou contra as energias eólicas, mas sim contra o processo de instalação, o processo de operação, a falta de diálogo com as comunidades, a falta de um plano de manejo, a falta de atentar para a capacidade de suporte do ambiente. O processo, o modelo como as energias eólicas vêm sendo instaladas no semiárido é um modelo muito danoso. Por isso o nome do seminário, Ventos Malditos, porque traz uma série de impactos negativos às comunidades, negativos ao meio ambiente. Por exemplo, fazendo o desmatamento, o assoreamento de rios, o deslocamento da fauna silvestre, nativa da caatinga, o impacto nas comunidades, como rachando as casas, cobrindo as casas de poeira por conta do tráfego dos caminhões. Tem relatos de cisterna rachando, tira o sono das pessoas, porque você morar ao lado de um aerogerador, aquele barulho diariamente vai incomodando e causando um mal-estar nas pessoas. Vem causando impactos na perda da biodiversidade, da fauna, já registros de aves que não aparecem mais, de abelhas que estão sumindo, causando também impactos econômicos negativos para a economia. Então a gente percebe impactos ambientais, impactos sociais, impactos econômicos, impactos ecológicos como um todo. E é importante destacar que a energia eólica não é uma energia limpa, ela é uma energia renovável. Não é limpa porque ela traz uma série de ônus negativos para as pessoas e para a natureza como um todo. Basta a gente visitar, vocês que não conhecem, né, de Caicó,
Serra de Santana. Você dá uma volta por Lagoa Nova, as comunidades rurais de Lagoa Nova, que são cercadas pelos parques eólicos, a gente percebe na estrutura das casas o impacto, a gente percebe conversando com as agricultoras e os agricultores, e eles dizem que as empresas chegam fazendo muitas promessas de emprego, do arrendamento das terras, que todo mundo vai enricar, que vai melhorar de vida, e a realidade ela é muito diferente desse discurso. Na prática não existe, por exemplo, esse retorno financeiro para quem é o dono da terra? Para algumas pessoas, para aqueles grandes proprietários que têm 3, 4, 5 torres no seu terreno, chega a ser vantajoso, mas para os pequenos agricultores que têm sítios, que às vezes alocam um aerogerador, e isso não vai dar um retorno positivo para a família. Tem relatos em Lagoa Nova que a família ganha um salário mínimo por mês, o que é muito para quem não tinha nada até então, mas ela perde o direito de uso da terra. Então, se ela sobreviver da agricultura, ela não vai ser mais agricultora, gerando também um impacto na economia, um impacto na alimentação dessa família. Tem outros relatos, Marcos, que de empresas que não pagam o arrendamento da terra. Tem relatos, por exemplo, de empresas que prometem um salário mínimo e às vezes pagam 200, 100 reais por mês. Isso está relatado no semiárido como um todo, no documentário Vento Agreste, que está disponível no YouTube. Tem também algum desses relatos. Tem também casos de arrendamentos, por exemplo, que uma empresa lucra 100 milhões de reais por mês e o agricultor recebe 100 reais. Então acaba não sendo uma conta justa. A gente fica muito lubridiado, muito encantado, né? Cai no conto da sereia das eólicas, mas a realidade é bem diferente. Fora os impactos na vida das pessoas. Fora o sono que é interrompido, tem problemas, por exemplo, na Serra de Santana, de pessoas que a gente já conseguiu dialogar com problema de depressão, de ansiedade. Depois do parque? Durante a instalação, é muito problemático. O fluxo de transportes de alta carga, o fluxo de pessoas estranhas nas comunidades gera um impacto, e depois com a operação também do parque. E vocês conversaram, por exemplo, com mais pessoas que relataram prejuízos? Sim. Por exemplo, Lagoa Nova tem muitas comunidades rurais, né? E muitas comunidades quilombolas que estão cercadas pelos parques eólicos, que chegam sem diálogo com as comunidades, que é uma problemática não só de Lagoa Nova, mas no semiárido como um todo, que falta um diálogo, falta explicar o que vai acontecer, falta aplicar os planos de manejo, falta ter essa sensibilidade em dialogar com as pessoas que vão ser diretamente impactadas. E aí tem famílias, comunidades que são cercadas pelos parques, você vê as cisternas rachando. A cisterna, que é uma tecnologia social extremamente importante para as pessoas da zona rural, para armazenar sua água, ela racha em decorrência do transporte de máquinas. E não há um retorno, não há uma compensação financeira, não há um diálogo, as casas rachando. E em Lagoa Nova botaram um barro para amenizar a situação da estrada e está pior. Você passa pela zona rural de Lagoa Nova, você vê as casas cobertas de vermelho, que é um barro que vai saindo, vai acumulando nas casas. A gente chegou a entrevistar famílias que dormem de máscara. Então você está dentro da sua casa, você tem que dormir de máscara porque a poeira é muito grande. Fora o barulho das eólicas, fora todo o impacto ambiental ocasionado pelos aerogeradores. Nessas conversas, por exemplo, você percebeu um misto de revolta, de arrependimento, de frustração também? Sim. A gente entrevista e dialoga principalmente com pequenos agricultores, né, que são as pessoas mais diretamente impactadas. E elas, segundo a fala delas, e é por isso que esse seminário que a gente vai realizar é importante, que a gente vai escutar a fala das agricultoras, a fala do movimento social Seredó Vive, que atua na resistência às eólicas. Eles dizem que as eólicas só trouxeram prejuízo, porque os empregos que prometeram não foram gerados, e se geraram foi muito no início do processo de instalação e vindo muita mão de obra externa, a compensação financeira não aconteceu. Alguns relatos, isso precisa ser investigado, então a universidade precisa estar junto também, de que a serra ficou mais quente, Marcos, porque teve desmatamento da mata nativa, porque os aerogeradores estão gerando um certo desequilíbrio ecológico, ocasionando esses problemas lá nas comunidades. Só uma curiosidade, no caso dessas pessoas que estão nas comunidades que estão se sentindo prejudicadas, como é que aconteceria, ou se já acontece, não sei, né, esse processo eu falo no termo desistir, né? De que eles têm essa possibilidade de desistir. Olha, está me prejudicando, isso aqui tá fazendo mal à minha família, mas meu terreno está lá arrendado. Eu posso desistir e entregar, ou isso não existe? Isso não existe. Por quê? Porque alguns dos contratos de arrendamento é por 30 anos. Então, por 30 anos, aquela terra não é mais sua. Está no seu nome, mas o direito de uso pertence à eólica. Mas de forma alguma pode ser destratado. E como é que você vai tirar um aerogerador
e levar ele para outro canto. Deve ter um contrato muito bem Elaborado. estabelecido. Isso. Mas a pergunta que eu faço é: os agricultores, eles sabiam que estavam assinando? Na maioria das vezes eles sabem o que está assinando? Nem sempre. E aí tem também uma cláusula de confidencialidade. A gente não tem acesso a esses contratos porque a empresa proíbe dos agricultores mostrarem os seus contratos. Mas o agricultor tem um contrato. Tem o contrato, Tem uma cópia, né? tem a cópia do contrato. Tem alguns que falam que de fato não sabiam. Pensavam que iam enricar, que é o grande sentimento dessas pessoas. Vou enricar porque vai chegar um aerogerador no meu quintal. Pelo contrário. Então você até convive também com o medo constante de, por exemplo, eu não posso nunca mostrar esse contrato a alguém. Quando você fala, por exemplo, essa questão dos prejuízos à saúde da pessoa, emocional, também tem essa questão desse sentimento de medo, de ficar preso, por exemplo, aos interesses daquela empresa? Com certeza. E um sentimento também de impotência. Depois que a empresa chega, ela vai engolindo tudo, vai cercando as comunidades, depois que ela chega, o que é que a gente faz? E aí o que acontece já em Lagoa Nova, muitas pessoas estão saindo da zona rural e indo embora para a cidade. Porque ou elas não aguentaram viver do lado de um aerogerador, porque a casa rachou, porque ela recebeu uma compensação financeira da empresa que foi o suficiente para ela comprar uma casa simples, modesta, em Lagoa Nova. Isso é uma realidade que da Serra de Santana, mas está chegando nesse Seridó, Currais, Carnaúbas, Parelhas, Acari, e tem também a possibilidade de chegar em Caicó. Então a sociedade precisa estar ciente de tudo que nos espera. Agora, professor, qual é a impressão que eu tenho? Se eu estiver equivocado, me corrija, pelo amor de Deus. Mas, por exemplo, quando a empresa anuncia o interesse de construir um parque eólico em Caicó, na Serra de São Bernardo, por da exemplo. Formiga, São Bernardo, São enfim, Bernardo. né? A igreja se posiciona, se mobiliza, né? Os movimentos sociais também, faz um seminário, né, para mostrar os impactos ambientais. Já parece que a força que essas empresas chegam é grande demais, né? O próprio governo, inclusive, do Estado, dá incentivo, né? Levanta a discussão de que é importante se criar. Não é uma força desproporcional, por exemplo, de vocês que defendem que é uma energia bacana, mas que traz também muito prejuízo, e a força do governo, das empresas, é tão grande que a gente vê aí, por exemplo, a cada dia que se passa, os parques avançando aqui no Seridó, não é isso? Inclusive, só para acrescentar o que o Marcos está falando, por exemplo, o próprio governo libera licenças ambientais. Exato. E o que vocês falaram está completamente correto, porque é uma força muito desproporcional. É o Golias lutando contra o gigante. E esse gigante é o poder dessas empresas, que elas são muito poderosas, elas têm muito recurso, muito capital. Muitas delas são empresas multinacionais que se apropriam do território do semiárido, do território potiguar, e ela tem um aliado fundamental, que é o Estado. O governo do Estado do Rio Grande do Norte, com a governadora, com o IDEMA, eles são os principais incentivadores da produção de energia eólica. O governo ganha Rio com Grande do isso? Norte. Talvez ele ganhe através dos impostos que vão ser arrecadados, mas o principal financiador das eólicas é o governo do Estado, o principal incentivador, por isso que é uma luta muito desproporcional. Então, uma discussão como essa, por exemplo, o governo está fora, não apoia jamais, do seminário de hoje. Pode ser que apoie, pode ser que escute. Mas não tem interesse. Pode ser que tenha interesse, mas o Não seria interesse maior... É uma contradição. É uma contradição. Inclusive é uma contradição quando a gente pensa nas mudanças climáticas, em reduzir o desmatamento, em fazer o reflorestamento, quando que o próprio governo do Estado e o IDEMA estão por trás e na frente desses empreendimentos de energia eólica. Então, é sim uma luta muito desproporcional, mas há uma articulação importante dos movimentos sociais, como o Seridó Vivo, como o SAR, como a Caritas Diocesana de Caicó e outras, como as comunidades organizadas para fazer frente à energia eólica. Em alguns casos, conseguem até barrar a instalação dos parques, como aconteceu provisoriamente aqui em Caicó, foi apresentada as licenças ambientais, o estudo de impacto ambiental, e a sociedade rejeitou esse estudo porque estava cheio de incoerências, mas nada impede da empresa fazer um outro estudo e tentar novamente se instalar na Serra de São Bernardo e na Serra da Formiga. As empresas, elas assumem realmente, por exemplo, esses prejuízos ou não? Depende também, existem as compensações... Digo assim, elas reconhecem, né? Então, só vou mudar, elas reconhecem que, por exemplo, o parque eólico, ele traz um prejuízo também ou não? Ou só fala nos benefícios? A gente só escuta falar dos benefícios.
A gente escuta falar dos benefícios, que são muitos, principalmente emprego, um desenvolvimento que não chega para todo mundo, que chega para a empresa, mas não chega para as comunidades. Eu acho que há esse entendimento das empresas, porque as comunidades denunciam, entram em diálogo com o Ministério Público, que é um grande aliado das comunidades. Inclusive, no seminário de hoje à tarde, a gente vai ter a presença da Defensora Pública do Estado do Rio Grande do Norte, mostrando que há uma certa articulação e a gente não está sozinho, mas a luta é muito desproporcional. Os movimentos já pensaram, por exemplo, de alguma forma, não sei se é possível, né, mas de alguma forma levar atendimento jurídico para essas comunidades, para que essas pessoas, antes de assinar um contrato, tenha pelo menos um advogado, uma pessoa que, não, esse aqui você pode assinar, mas não vá por aqui, ou vamos refazer esse contrato. Se der tempo, inclusive, porque às vezes o prazo que a empresa dá é muito tempo. Isso acontece, mas é muito difícil a gente fazer essa articulação, porque também não era para ser papel das organizações do movimento, é para ser papel do Estado. O Estado tem que assumir. Se o Estado está financiando e patrocinando as empresas de energia eólica, o Estado também tem que estar ali junto das comunidades explicando o que pode ou não acontecer com elas. Prestando assessoria jurídica, psicológica, assistência social, mostrando o que pode ou não acontecer com a presença das eólicas no seu território. Eu perguntei isso porque em alguns eventos que tivemos aqui, por exemplo, para apresentar, né, os investimentos em parques eólicos, o próprio evento quem patrocina é o governo do Estado, Exato. Através do IDEMA. Exato. Sim, É como se do IDEMA, é como se fosse o interesse total do governo do Estado através do IDEMA liberar licença para se construir parques, espalhar parques aí por todo o Seridó, né? E isso não parece, isso é do interesse do governo do Estado. O Estado do Rio Grande do Norte já é o maior produtor de energia eólica do Brasil. Isso entra no debate da transição energética e a tendência é aumentar mais ainda. Essas eólicas se concentravam no litoral, depois passam a se deslocar também para o interior semiárido, para as serras, que são lugares de fragilidade ambiental muito grande, e agora não querem botar eólicas no mar, as chamadas offshore. Então o governo do Estado está diretamente interessado nessa expansão da energia eólica no Estado. Você começou a sua entrevista aqui dizendo que não é contra essa questão da geração de energia, né? Mas, por exemplo, há como se construir parques eólicos sem trazer tanto prejuízo? Tem essa possibilidade se a gente observa e dialoga primeiro com as comunidades que vão ser impactadas, se a gente tenta a todo custo fazer uma redução dos impactos, fazer uma compensação ambiental, fazer uma compensação financeira, se a gente aplica o plano de manejo, se a gente sabe se eu estou ou não instalando um parque num sítio arqueológico, numa nascente de rio, que isso acontece na Serra de Santana, inclusive. Então, há como fazer amenizando esses impactos, desde que haja interesse do poder público e também das empresas particulares. Do jeito que tem, que não pode continuar. Não pode continuar, porque senão não vai ter mais serra, por exemplo. As serras do Seridó vão acabar todas, a gente vai botar um aerogerador em cada uma delas. E aí o que é que sobra, né, para o Seridó, por exemplo? O que é que está ameaçado de deixar de existir se a gente continuar com essa política aí de espalhar parques eólicos no Seridó? E a médio ou longo prazo? Ou a curto prazo? A curto prazo. Tem alguns sítios arqueológicos ameaçados no Seridó, tem algumas nascentes de rios, de riachos, que a gente já sabe que são ambientes de extrema fragilidade ambiental, que são ameaçados. A gente tem um aumento do desmatamento, e com o desmatamento a gente tem a redução da fauna e da flora nativa de Caatinga, fora todos os impactos sociais que vem ocasionando nas comunidades. Então, são impactos a curto, médio e longo prazo. A longo prazo, depois o que é que vai ser desse tanto aerogerador? Quando um aerogerador parar de funcionar e o parque parar, o que é que vai acontecer com ele? Para onde vão os resíduos? Isso não é posto nesse debate também. A agricultura familiar também está ameaçada? Também, e aí quem está dizendo não sou eu, são as comunidades de Lagoa Nova. As comunidades que a gente visitou, algumas elas perdem o direito de uso. Então, antes onde você plantava macaxeiro, feijão, milho, o caju, você não vai poder mais cultivar. Aquela área vai ficar inutilizada para eólica. Tem outros agricultores que falam que isso impacta a polinização. As abelhas ficam desorientadas, há uma mortandade de abelha por conta do campo magnético dos aerogeradores, você não tem a polinização do caju e a safra diminui. Então, de maneira direta, já há esses impactos também. Tem um ouvinte aqui com a gente no nosso WhatsApp. Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, esse rapaz que está aí falando. Aqui a gente na Cacimba Velha a minha casa mesmo foi prejudicada com a energia eólica da Serra do Buqueirão. Estourou todinha, rachou a casa todinha. Olha só, a Cacimba Velha, pelo que eu tenho conhecimento, ela fica no município de Jardim no Seridó. E eu acredito que esteja aí a mais ou menos uns 10 a 15 quilômetros de distância da Serra do Buqueirão, né? Que eu acho que o parque lá ainda não está em operação, então talvez ela já está em operação?
né? E a instalação também é muito prejudicial, porque tem explosões para você cavar um buraco imenso na terra para poder colocar os Seria uma aerogeradores. distância de 15 quilômetros, né? Rachando as casas das comunidades. E quem vai pagar por essa casa, por exemplo? Quem vai fazer essa compensação? Tem mais ouvindo com a gente, bom dia. Geraldinho, aproveita aí e pergunta para ele se a respeito se ele sabe de alguma coisa a respeito da energia solar. Obrigado, um bom dia para você, Joarimar. A energia solar traz menos impacto? Ela também traz impactos. De maneira diferente, porque são propostas também diferentes. Mas uma das coisas que a gente observa em algumas comunidades que já tem parques solares, como em Santa Luzia, aqui bem pertinho, em Açu, que primeiro vai causar uma supressão total da vegetação. Você vai ter que desmatar para botar o parque solar. E algumas comunidades relatam que fica mais quente, porque há uma radiação que chega na placa e isso reflete nas comunidades. Então, os que a gente já consegue mapear esse desmatamento e aumento da temperatura. Também se usa muita água, viu, Marcos, para os parques solares, porque eles são lavados quase que diariamente. Aí você vai tirar essa água da onde? Por exemplo. Mas aquele parque, aquela casa, aquela usinazinha ali da residência com 10 placas traz menos prejuízo. A grande questão é a escala. Uma coisa é você ter um parque solar de 1 hectare, que isso tem muito nos municípios, a gente passa, a gente observa. Outra coisa é um parque solar de 3.000 hectares. Aí você vê também a dimensão desse empreendimento. Tem mais ouvinte, bom dia. Marcos, era devido às explosões para colocar as torres. Aí quando dava as explosão, aí no outro, uns 2, 3 dias, começava a rachar. Ela até mandou para cá a fotografia da casa delas com rachaduras. Aí a pergunta que o professor faz, a gente reforça. Quem vai pagar o prejuízo, né? Quem deveria pagar o prejuízo nesse caso, professor? O Estado e as empresas. Eles têm que assumir a responsabilidade. Se eles querem botar aerogerador em todo lugar, eles vão ter que assumir a responsabilidade do custo ambiental e social que esses empreendimentos vêm causando nas comunidades. João Medeiros coloca: o Rio Grande do Norte é um estado de tantas misérias, precisa usar o sol e os ventos para o seu progresso. Você concorda? Concordo, porque é uma potência natural que a gente tem. Usar de forma correta nesse caso? Mas não usar de qualquer forma. Tem que ter um uso consciente, sustentável, ambientalmente e socialmente falando. Flávio Modesto, excelente discussão. As energias renováveis são positivas, mas no caso da eólica são muitas vezes devastadoras na vida das pessoas e os animais. No Seridó, o atual projeto em curso vai desmatar, ou já desmatou, nas terras do Seridó, cerca de 1.286 hectares. Um crime para os animais e para o meio ambiente. No mínimo. Isso no mínimo, né? No mínimo. E o desmatamento ele chega a ser muito maior para abrir as estradas, para a instalação dos parques. E é um crime, porque você vê os animais saindo das serras e descendo, você vê as nascentes sendo exterminadas, as fontes de água naturais. Então é algo que a gente não consegue mensurar, Marco, o impacto disso a curto, médio e longo prazo, tanto ambientalmente como socialmente falando. Joelma de Souza, bom dia, Joelma de Souza. Bom dia, Marcos, bom dia, Geraldo, bom dia ao nosso convidado. Realmente Professor Leandro. Professor Leandro, ouvintes, internautas, um assunto assim realmente bastante sério, que tem que ser mais debatido. Eu acho dentro desse contexto de levar mais informações para as áreas onde os parques estão chegando, sim, conversar com os moradores. Eu digo isso ali por Parelhas. Já é uma fazendeira lá de Parelhas, ele tem uma fazenda lá chamada Vaza do Barro, né? Que é bem pertinho, inclusive, lá do parque, lá do Boqueirão, né? Como é que está a situação? Exatamente, quer dizer, atingiu totalmente aquela área, atingindo o Rio dos Quintos, que é um rio muito importante, onde deságua as águas do Rio Mamão para o caldeirão de Parelhas. Quer dizer, ali foi feita uma estrada de ponta a ponta, pegando ali a estrada 086, atravessando até chegar na serra. Tudo foi modificado, vazantes foram atingidas. E a forma também como chega, o comando, ligado não entra mais aqui, você não pode fazer mais isso, quer dizer, atingindo todos os moradores ali daquele setor. Fora hoje a situação, por exemplo, quando amanhece o dia, as casas hoje são tomadas por areia. Exato. E aí eu lhe pergunto, há um acúmulo maior. Você foi consultada, lhe perguntaram se você queria, se você concordava? Exatamente, quer dizer... No caso, quem mora lá, os pais são os pais. Os moradores, né, já receberam a informação, já chegaram, né? Chegaram chegando, como se diz, né? De forma já mais rápida e, como você mesmo disse, com apoio total do governo do estado. Mas o governo chegou perto dessas comunidades, desses moradores, de explicar quais são os benefícios e os malefícios de uma situação
situação como essa? Claro que a gente quer desenvolvimento, mas a gente não quer desenvolvimento que também destrua o nosso meio ambiente. A gente hoje está reclamando do calor. Por que esse calor? Né? Pode ter influência da energia eólica? Não já é um meio ambiente também já devastado, né? Todas as nossas plantações? Isso. E aí você falou bem, e o ouvinte que mandou a pergunta, a gente tem que explorar essas potencialidades naturais do Rio Grande do Norte, que é o que a gente mais tem, é sol e vento. Isso. Mas não de qualquer jeito, não de qualquer forma. De forma consciente e responsável, né? De forma consciente e responsável, pensando nas próximas gerações e na capacidade de suporte do ambiente também. Pegando esse gancho aqui da pergunta aqui da Joelma, dessa questão das altas temperaturas, das baixas umidades relativas do ar, né? Que sensações, por exemplo, o cidadão ele vai começar a sentir daqui a alguns anos com o avanço dessa energia eólica? A gente tem que ter mais estudos para fazer um debate mais aprofundado, né, e não trabalhar com os achismos. Mas em Lagoa Nova, a gente para conversar, a população já sente um pouco aquele incômodo e diz que está mais quente do que normalmente está quente por conta do desmatamento. Se você faz a supressão da vegetação, você vai ter um impacto também nesse sistema ambiental. O que pode, aí tem que ter estudo, viu, Marcos? O que pode aumentar também a temperatura. Então a gente está tampando o sol com a peneira. A gente quer resolver o problema das mudanças climáticas, trazendo outro problema para a população. Por exemplo, eu acho um crime, acho ruim quem achar, pode ser indiano, pode ser o que for, num período como esse, né, de uma temperatura alta, de seca, pessoas arrancando árvores dentro de Caicó. Árvores sendo destruídas. Gente, a gente está precisando de sombra. A gente precisa de árvores. Aí tem gente arrancando as árvores. Exato. Inclusive no centro de Caicó. Gente, isso não é para acontecer. E né? você Principalmente numa situação como essa que a gente está vivendo. E você imagina fazer isso nas serras, que é um refúgio da biodiversidade no Seridó, com mata nativa de caatinga, com árvores de grande porte, e chega uma empresa e começa a derrubar as árvores. Né? E para onde é que vão esses animais, por exemplo? Que são praticamente expulsos do seu habitat? Alguns animais são resgatados pelas próprias empresas, mas outros que não conseguem ser resgatados ou morrem ou eles descem para as cidades. Então a gente vai ter que se acostumar também até a presença de animais que a gente normalmente não encontra na cidade. Não sei se lá já acontece. Às vezes o criador é forçado a vender ou buscar outra área, sendo que chega a ordem, é proibido gado na serra, no setor das eólicas. Na né? chácara de Joelma lá, não vai, nenhum animal invade, porque os animais têm medo dela lá, é muito brava e não consegue invadir lá não, né? Professor Leandro, obrigado por sua participação, como você disse, eu acho que nós tentamos aqui tratar de um tema sério, mas com a leveza, com os nossos ouvintes realmente possam entender, né? E aqui o nosso debate aqui ele está aberto para ouvir as opiniões contrárias, as opiniões favoráveis, né? Certamente, se alguma empresa, algum parque eólico se sentiu ofendido e queira também dar a sua versão, o espaço aqui está aberto, né? Agora a gente tem que travar o debate, como disse Joelma, né? É um debate polêmico, mas tem que ser travado, que se tem uma coisa que aqui a gente não tem é medo de debater, é de abrir os espaços para que o debate realmente possa acontecer. Me fala um pouco do seminário de hoje, que horas começa, qualquer pessoa pode participar? Pode, qualquer pessoa pode participar, vai ser lá no SERES, no anfiteatro do SERES, começa às 14 horas, e quem vai falar não são os professores, pesquisadores, são as pessoas das comunidades, dos movimentos sociais, as agricultoras que são diretamente impactadas, e como o Marcos colocou, é muito importante que a gente discuta, que a gente debata, vamos ver o ponto positivo, vamos ver o que o Estado e as empresas querem dizer, vamos ouvir as comunidades, vamos colocar na balança e ver se realmente compensa, e se é uma conta justa, inclusive. É uma oportunidade de debater também soluções? Claro, soluções. Apontar soluções? Apontar soluções e o que é que as comunidades esperam que aconteça e qual deve ser a postura do Estado frente a essa problemática das eólicas. Seu curso também trata essa questão, por exemplo, da questão meu Deus, faltou agora a palavra, das árvores, dessa questão aqui em Caicó também, não? Então. Sim, do curso, Sim. Você fala de geografia. No curso de geografia a gente porque é uma preocupação hoje em Caicó, porque, por exemplo, a gente tem aqui hoje praticamente uma monocultura, né, de árvores aqui em Caicó, a cultura do NIM, Sim. né? O NIM
que tem uma sombra maravilhosa, aquela coisa toda, só que as raízes diz que avançam sobre as residências, né? Unim e o algaroba, que são duas espécies invasoras, não são nativas da Caatinga, e tem um pessoal que também discute, a professora Sandra Kelly, que é a nossa ambientalista do departamento, vem discutindo essas questões. Eu acho que recentemente foi feita uma audiência pública para discutir a presença do Unim, que é outra problemática. A gente tem que se apropriar das problemáticas da discussão ambiental. Não pode ser restrito à universidade, aos ambientalistas, ao grupo de poucas pessoas, porque isso impacta diretamente a nossa vida. A gente reclama todo dia do calor, como o Joelma falou, mas ninguém pensa como esse calor pode estar associado à derrubada das árvores ou à substituição da mata nativa por espécies invasoras, por exemplo. Ok, então. Obrigado. Algo mais a acrescentar? A gente agradece o espaço, a gente fica à disposição. A gente tem uma página no Instagram, Marcos, se me permite, é semear.ufrn. Também tem um Instagram da Caritas Diocesana de Caicó, do Seridó Vivo, onde esse debate é pautado. E a gente espera encontrar vocês lá no SERES, às 14 horas, ou pode nos chamar para mais debate, que a gente fica à disposição. Vamos chamar sim, viu? E boa sorte no evento de hoje. Tá, gente, ótimo. 14 horas, no anfiteatro do SERES, da nossa UFRN aqui em Caicó. Nós teremos aí esse seminário hoje, Ventos Malditos, né? Que vai também tratar, o tema do evento é Ventos Malditos, Energias Renováveis e Injustiça Ambiental no Semiárido, 14 horas de hoje no anfiteatro aqui em Caicó. Por falar em UFRN, ontem a estação daí do IMET, que fica lá na UFRN, ontem ela registrou, até só confirmar aqui com o nosso amigo Tássio, né? Ele mandou para cá essa informação hoje logo cedo, né? Registrou ontem a maior temperatura já registrada desde a instalação dessa base lá, 40,2 graus. Ontem foi registrado aqui na cidade de Caicó e umidade de 13%. Você vê como é que está quente em Caicó. Brincadeira, né? não, tá quente. Tem que se hidratar, beber muita água. Vamos ficando por aqui, então todos uma ótima